No meu início de carreira, o Silvio Criciúma foi uma referência pra mim e hoje eu ainda entendo que ele foi um mentor pra mim. Por quê, Éder? Quando eu subi pro profissional, ele falava assim: Carlos, a gente vai jogar uma linha de 4 e você não pode ficar reto, porque se você ficar reto a bola vir, você é muito rápido, mas mesmo assim você não vai conseguir acompanhar o atacante. Já fica de lado, porque se a bola vier, você vai conseguir chegar na frente dele. Outra situação, a bola, a gente ia jogar na ressacada. No vídeo mostrava que o goleiro tinha um tiro de meta muito forte. Só que a gente estava contra o vento, né? Então ele falava: Carlos, a bola vai cair lá na frente, então vai para lá, porque a bola vai cair lá. Então ele me ajudou a ter uma percepção diferente, pensar antes. Então o pensar antes, aliado à minha velocidade, eu tirava vantagem dos atacantes e conseguia, crescer na carreira. Então o mentor, ele te ajuda a olhar na direção certa. E esse livro do Ferguson aqui, ele fala o seguinte, quer ver? Cadê onde tá? Tá na página. Aqui. É muito importante saber escolher ou ter a sorte de ir para as mãos do mentor certo. Os melhores mudam-nos a vida. Em qual momento, sei lá, você estava na Itália ou na Inter de Milão, na seleção da Itália, você me falou, não lembro se foi do Buffon, que te ajudou a se adaptar ou que foi uma referência para você, tirando seus pais, é claro, que você contou aqui, mas que foi uma referência para você e te ajudou na carreira, assim, de algo significativo? Não, então, eu acho que quando você chega no top, né? Quando você chega no nível máximo, que eu tive essa oportunidade de chegar, que é numa seleção, e uma seleção como aquela italiana, tetracampeã do mundo, e uma grande seleção, e tive chance de pegar grandes jogadores que foram campeão do mundo, como o Buffon, como o Pirlo, como o De Rossi, como muitos outros. Você vê que aquela palavrinha que a gente usou lá no começo, ela é fundamental, que é a disciplina. A disciplina. Você vê aqueles caras ali fazendo tudo aquilo que a gente faz, se não mais. E eu ficava impressionado com o Pirlo. Eles faziam mais. Com o Pirlo, que lá tu chegava na academia, o cara tava lá antes, e um dia antes do jogo, o trabalho de força que ele fazia um dia antes do jogo, eu ficava impressionado. O Chiellini, o trabalho que os caras faziam. Então, aquilo ali, quando eu voltava pro clube, e daí eu ainda fui pra seleção italiana, eu tava na Sampdoria ainda. Eu jogava na Sampdoria, eu dizia pros caras que se achavam às vezes jogador, dizer, cara, os caras estão lá, os caras campeão do mundo, os caras jogam Champions League, os caras jogam em time grande, os caras não param. Eles jogam domingo campeonato, quarta Champions League, domingo campeonato, quarta Champions League. Quando a gente tem aquelas 2 semanas de pausa FIFA, os caras viajam pra ir pra seleção e jogam mais 4 jogos lá, e quando eles voltam, tem domingo e quarta de novo, e assim vai. Mas pra eles estar nesse nível aí, que é 20 anos que eles estão nesse nível, vocês não têm noção que os caras se cuidam. E eu fiquei impressionado. Acabava o treino, os caras vinham lá e já davam as garrafinhas, tu tem que comer isso e aquilo, tal, já pra te hidratar. Todo mundo, cada um assim. E aquilo, eu falei, cara, os caras não é só porque bate bem na bola, não é só porque tal, não é só... o cara tem isso aí que é o dom dele. Sim. Mas juntamente a isso, ele colocou do lado todo o motor, colocou a disciplina, colocou tudo isso que levou a eles ser quem eles são. Porque eu acho que, às vezes, como eles, tem muitos outros jogadores. Só que às vezes são aqueles caras que não tem essa vontade, como a gente vê muitos atletas que foram nossos amigos, que hoje jogam por aqui, que bons atletas, com muita qualidade, mas talvez não tinham a disciplina que a gente teve de não sair, de se cuidar, de uma coisa a mais. Então, assim, quando eu cheguei lá e vi esse nível de atleta se cuidando daquele jeito ali, falei, cara, então se eu quero chegar pelo menos perto, de um dia chegar num time grande, de continuar indo pra seleção, porque eu não queria ser convocado só uma vez, eu queria continuar indo, né? Porque o difícil que a gente fala, não é chegar, é se manter. Certo. Você sabe disso. O difícil não é dizer assim, eu tô ali. Tá, mas se manter durante tanto tempo. É tu se manter ali, toda convocação. E eu me consegui manter por 3 anos e meio, quase indo pra seleção. Incrível, então, tipo assim, legal, muito legal, só que mudou a chave, que eu já me cuidava, mas eu comecei a me cuidar ainda mais. Pô, você
a gente vai tocar num assunto agora, por isso que eu vou trazer essa reflexão, né? As pessoas conhecem a história, vamos só transicionar aqui para o lado espiritual. As pessoas conhecem a história do rei Davi, do Davi que matou o gigante, né? Mas contextualizando, Davi era um cara que ele poderia ter usado uma espada e armadura, mas ele escolheu usar uma funda. Por quê? Porque na cultura dele, eles treinavam funda de lançar pedras. Então a habilidade dele era essa. Ele nunca manuseou a espada, então ele se conhecia e sabia qual era a arma que ele só poderia usar. E quando ele escolheu, né, e decidiu lutar com Golias, o gigante, ele falou, não, eu tenho habilidade, porque eu já matei um urso, já matei um leão, então eu posso vencer esse cara aí. E outro, eu tenho a força do meu Deus, e ele não tem. Então eu tenho vantagem dele. E segundo, ele foi lá, pum, matou um gigante, ficou conhecido como matador de gigante. Só que o lado bom dessa história também é que todas as pessoas que decidiram caminhar com Davi se tornaram também matadores de gigante. Por quê? Porque foram influenciados pela força dele, tal, a cultura dele, os ensinamentos dele, a disciplina dele, se tornaram grandes também, vencedores. Então você está falando aqui que vivenciar em ambientes onde as pessoas têm uma disciplina melhor, consistência, um desejo de vencer, pode moldar a sua identidade para se tornar também. É o que eu estou fazendo aqui agora, andando com você. Não, mas isso é legal porque você depois fazendo isso, em todos os o clube, depois quando seja eu voltando para Sampdoria ou às vezes que eu tava na Inter de Milão, você influencia os outros a fazer. Eu recebi uma mensagem aqui no Criciúma, depois que ele saiu daqui, que foi o Léo Costa, certo, o volante, sim, que o dia que ele foi embora, ele chegou perto de mim e falou, tem um negócio para te falar. Aí eu peguei, o que foi, Léo? Ele falou, cara, é o ano inteiro que eu chego tentando inscrito na academia e eu não consigo. Olha aí. E eu dizia assim, porque o cara jogou lá fora, o cara jogou na seleção, o cara tal, e ele dizia, eu chegava, o treino era 2:03, e ele dizia, eu chegava 1:15, eu abria a academia, Você já tava lá dentro. Sensacional. E ele falou, e aquilo ali me fez que todo dia eu tinha que chegar lá na academia pra treinar. Eu disse, pô, se o Éder tá lá, por que eu não tenho que estar? Exato. E ele falou, isso me melhorou muito na minha carreira, na minha performance e tal, e eu vou continuar fazendo isso. Isso. Então, tipo assim, cara, receber ele me falar isso, eu achei muito legal, que às vezes você acha que você não tá influenciando, mas você tá. Então, assim, você influenciar pro positivo, influenciar uma coisa que deu certo pra mim, e você vê que os outros, sem tu perceber, que eu nunca tinha percebido isso, ele me falou que ele ia pra academia sempre 1h30 antes e tal, porque ele viu que eu tava lá. Então, tipo assim, cara, isso foi legal pra caramba da parte dele. Então, tipo assim, às vezes você fazendo coisas positivas, você influencia as outras pessoas que você nem nota. Então, acho que exatamente. Isso é fundamental. Antes de partir para esse lado espiritual, que você falou muito sobre a sua fé, mas esse lado de liderança do atleta, né? Que ele alcança um nível alto na carreira e depois chega nos ambientes e ajuda a transformar outras pessoas a ter o mesmo comportamento que ele. Então isso aconteceu com você também aqui no Criciúma, né? De ajudar os atletas a se tornarem líderes, saber conhecer o mercado do futebol, saber ter uma conversa com o presidente, ajudar a equipe, né? Desse desejo no crescimento, né? Sim, com certeza, como eu dei esse exemplo do Léo, mas com os outros meninos, né? Desde quando eu cheguei, pelo modo também que os meninos me receberam, por aquilo também como experiência que a gente pôde construir junto, se torna da minha experiência, aquelas que também eles, estando já aqui dentro, também me passaram, como eu falo, é a união, a conjunção que teve entre nós. Exatamente. Foi muito boa. Eu talvez passando a minha experiência e talvez, como eu falo, que às vezes você chega, essa parte que o Léo, que eu coloquei, me falou, foi legal que muitas vezes você chega e pensa, o cara jogou lá, o cara jogou aqui e tal. O cara chega aí, pode ser que... E você mostra que não. Que você chegou aqui e que eu fiz igual eu fiz na minha carreira inteira. Me cuidava, baita profissional e tal, e você vê que você se torna um exemplo. Isso aí, né, não tem preço, e ainda mais depois vendo o resultado que a gente conseguiu, né, aqui nos últimos anos. Então, acho que isso foi muito, muito legal.